Hoje, quinta-feira da oitava da Páscoa, Cristo ressuscitou, aleluia. Sim, verdadeiramente ressuscitou, aleluia. E iniciamos mais um programa, o Salmo do Dia. E o Salmo de hoje é o Salmo número 8, que nós vamos ler a primeira estrofe que diz: Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Perguntamos, Senhor, quem é o homem, para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. A obra de salvação que Jesus realizou na sua Páscoa, significa a instituição da Eucaristia, sua morte, a sua ressurreição. Muitas vezes nós compreendemos de forma muito limitada como Deus nos salvou, mas é algo infinitamente maior. Para a gente compreender, vamos voltar aos princípios básicos para compreender a grandeza da Páscoa de Cristo. Primeiro, Deus criou o céu e a terra. No princípio, Deus criou o céu e a terra. E assim começa o livro do Gênesis, o primeiro capítulo e o primeiro versículo da Bíblia, contando que Deus criou o mundo visível e o mundo invisível. E juntamente com isso, ele vai criar o homem e a mulher, à sua imagem e semelhança. Terceiro princípio. Este ser humano criado à sua imagem e semelhança desobedece, usando mal a liberdade, esse dom maravilhoso que Deus nos concedeu. Usando mal essa liberdade, o homem peca. E pecando, ele inocula em toda a humanidade, os nossos primeiros pais, aquilo que nós chamamos do pecado original, uma desordem que, preste atenção, não atinge simplesmente o ser humano, mas atinge toda a criação visível. O céu, a lua, as estrelas, todo mundo criado sofre, como diria São Paulo, como que dores de parto. O efeito da desobediência, porque o homem é o centro da criação visível. E assim, chegamos ao terceiro princípio, e Deus enviou seu Filho, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E Deus assumiu a nossa humanidade, se fez carne, assumiu a nossa natureza, a nossa corporeidade, a nossa dimensão física. Jesus, ao assumir a nossa dimensão física, ele assume todo o mundo criado, sendo o homem o centro de toda a criação. E quinto e último princípio. Esse Filho de Deus, Jesus Cristo, sendo plenamente Deus e plenamente homem, morre numa cruz e ressuscita para nos salvar. E ao salvar o ser humano, assumindo a sua corporeidade, como diriam os padres da igreja, o que foi assumido foi redimido. Então, Jesus assumiu toda a criação, tudo que é visível, e com isso ele recriou o universo. Se a obra da criação é maravilhosa, se a obra da criação divina é algo esplendoroso, infinitamente maior é a obra da recriação. E a Páscoa é a recriação de todo o mundo criado. Por isso, meus irmãos, enchemos de alegria, de louvor e gratidão, nos unindo ao salmista, que vai louvar a Deus pela criação. Agora, mais ainda, louvamos pela recriação que aconteceu na Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Perguntamos, Senhor, que é o homem? Para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho. Amém.